Olá, seja muito bem-vindo à nossa Semana do Espírito de Profecia de 2023. O tema da mensagem de hoje é o amor de Deus e o grande conflito. Quero convidá-lo a abrir a palavra de Deus em 1 João 3, 1 e 2. E a palavra nos diz: Vede, que grande amor tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. O amor de Deus é uma corrente de ouro que conecta os seres humanos a si mesmo. Esse amor ultrapassa o nosso entendimento. A ciência não pode explicá-lo, nem a sabedoria humana pode compreendê-lo. Podemos meditar nele todos os dias de nossa vida, sem jamais compreendê-lo plenamente. Em Efésios 3, 17 a 19, o apóstolo Paulo afirma: E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Na verdade, esse campo do saber é conhecido como a ciência da redenção. É a ciência de todas as ciências, aquela que constitui o estudo dos anjos e de todos os seres dos mundos não caídos. Tal conhecimento será o estudo dos remidos de Deus através dos séculos infindáveis. Em 1 João 4, 8, a palavra de Deus nos diz que Deus é amor. E tal amor está escrito sobre cada botão que desabrocha, sobre cada haste da erva que brota. O canto dos pássaros, o perfume das flores, tudo testifica do grandioso amor de Deus e de seu desejo de tornar felizes os seus filhos. Assim como na Bíblia, o tema do amor de Deus é um fio condutor que se estende por todos os escritos de Ellen White. Isso pode ser comprovado quando analisamos as primeiras e últimas palavras da série O Conflito dos Séculos, composta de 5 livros. Deus é amor. Essas palavras dão início ao primeiro capítulo do livro Patriarcas e Profetas e encerram o último capítulo do livro O Grande Conflito. A presença e o cuidado de Deus demonstram seu amor do Éden até a cruz de Cristo, do nascimento da Igreja Cristã até o surgimento da Igreja Adventista em 1844, dos dias atuais até a segunda vinda de Cristo, da Cidade Santa até a eternidade na Nova Terra. No entanto, sabemos que ao longo da história humana, o amor de Deus sempre enfrentou desafios e barreiras. Com a origem do pecado, nosso planeta se tornou o palco de uma batalha cósmica entre o bem e o mal, entre a verdade e o erro, entre o amor e o ódio. Tal conflito já dura cerca de 6.000 anos e o mesmo afeta a vida e o destino de cada pessoa. Com o propósito de conhecer melhor esse tema, Ellen White escreveu uma série de 5 livros, na qual aborda detalhes sobre o tema do grande conflito. Na primeira obra, Patriarcas e Profetas, ela descreve que o amor de Deus se manifesta no vasto panorama da história humana, no relato da origem do mal no céu, passando pela criação, o dilúvio, Abraão, Isaque, Jacó, Moisés e seguindo até o reinado de Davi. Deus é apresentado como o guia do seu povo. Importante lembrar que esses personagens passaram pela experiência do grande conflito, mas, pela graça e misericórdia de Deus, eles alcançaram a vitória e aparecem na galeria da fé de Hebreus 11.
Na segunda obra, Profetas e Reis, Deus revela seu amor entre o tempo de maior glória e prestígio da nação hebraica, os anos de cativeiro, até a restauração posterior. Dos tempos do glorioso reinado de Salomão, do profeta Elias, Eliseu, até os profetas maiores e menores. Na terceira obra, O Desejado de Todas as Nações, o amor de Deus se revela na pessoa de Jesus Cristo, como Salvador e Redentor do mundo, como o Sol da Justiça, o Pai da Eternidade e o Príncipe da Paz. Cristo é apresentado como aquele que pode suprir as mais profundas necessidades do coração humano. Na quarta obra, Atos dos Apóstolos, o amor de Deus se revela na origem e desenvolvimento da igreja cristã primitiva. Após ser vencido por Cristo na cruz, Satanás, com grande ira, voltou sua atenção à igreja de Cristo na terra. Essa obra apresenta as histórias de cruéis perseguições e da inabalável lealdade dos fiéis de Deus, como os apóstolos Pedro, Paulo, Tiago, João e tantos outros, que proclamaram as preciosas novas do Evangelho a todo o mundo então conhecido. E por fim, a quinta obra, O Grande Conflito. O amor de Deus se revela na condução divina da história até sua conclusão, marcada pela vitória de Deus sobre o pecado. Descreve a rebelião trágica ocorrida no céu há milhares de anos e mostra claramente que esse conflito entre Deus e Satanás afeta todos os habitantes da terra, começando com a destruição de Jerusalém e prosseguindo durante as perseguições aos primeiros cristãos no Império Romano, nos fala da apostasia da Idade Média, a brilhante luz da Reforma Protestante, o despertamento religioso mundial no século XIX. Aqui, o conflito se estende até a segunda vinda de Cristo. À medida que o fim se aproxima, mais e mais a lealdade a Deus se tornará decisiva. Assim, eu pergunto, como podemos permanecer firmes por Deus e sua verdade? Desde o início do grande conflito, o inimigo tem buscado representar mal o caráter de Deus. Como tal, ele tem acusado de que Deus é injusto, severo e que aplica a justiça sem misericórdia. No entanto, ao semear guerras e ao tentar o homem a pecar, Satanás esperava neutralizar a onda do amor divino que fluía para a raça humana. Mas, em vez disso, sua obra resultou em novas e mais profundas manifestações da misericórdia e bondade de Deus. Conforme o apóstolo Paulo nos diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Quando o pecado de Adão mergulhou a raça humana em uma miséria sem esperança, Deus poderia ter se afastado dos seres caídos. Ele poderia tê-los tratado como pecadores merecem ser tratados. Ele poderia ter ordenado aos anjos do céu que derramassem sobre o nosso mundo as taças de sua ira. Poderia ter removido esta mancha escura do universo, mas ele não fez isso. Em vez de bani-los de sua presença, ele se aproximou ainda mais da raça caída. Na redenção, Deus revelou seu amor na cruz, um sacrifício tão vasto, profundo e elevado. Ele deu seu Filho para se tornar osso de nossos ossos e carne de nossa carne. E como o texto bíblico nos fala, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Cristo, por seu relacionamento humano com os homens, os aproximou de Deus, revestiu sua natureza divina com as vestes da humanidade e demonstrou perante o universo celestial, perante os mundos não caídos, o quanto Deus ama os seres humanos. O dom de Deus ao homem está além do que se pode medir. Nada foi retido. No dom de Cristo, ele deu todo o céu. E o Filho submeteu-se à humilhação
para que pudesse elevar a humanidade. Antes do universo celestial, o Senhor da Glória sofreu em forma humana para que o pecado pudesse ser perdoado e os pecadores redimidos. Ele morreu para que o amor de Deus pudesse fluir para todos os seres humanos sofredores. Oh, a cruz! A cruz! Ela foi erguida para que possamos conhecer o único Deus verdadeiro e Jesus Cristo, a quem Ele enviou. Somente por meio da cruz podemos medir o comprimento, a largura, a profundidade, a altura do amor infinito, a grandeza do sacrifício do Pai pela humanidade. Porém, Deus não considerou o plano de salvação completo enquanto não tivesse investido apenas o seu próprio amor. Por sua ordem, Ele colocou no seu altar um advogado, revestido de nossa natureza, como nosso intercessor, a fim de nos apresentar a Deus como seus filhos e filhas. Nosso Pai Celestial está constantemente empenhado em defender as coisas que Ele criou. Cada folha que cresce, cada flor floresce, cada fruto se desenvolve pelo poder de Deus, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Cada batida do coração, cada respiração é a inspiração daquele que soprou nas narinas de Adão o sopro da vida. A inspiração do Deus sempre presente, o grande eu sou. O grande e infinito Deus que vive não para si mesmo, mas para o benefício e a bênção de cada ser e cada objeto de sua criação. Logo, logo, muito em breve, o grande conflito se findará. Pecado e pecadores não mais existirão. O universo inteiro será purificado. Daquele que tudo criou, emanam vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito. Desde o minúsculo átomo até ao maior dos mundos, todas as coisas, animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeito gozo, declaram que Deus é amor. Que Deus permita alcançarmos a vitória final nesse grande conflito. E a palavra de Deus nos diz, em Romanos 8:37, em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, Cristo Jesus. Que Deus te abençoe.